Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 16, o versículo 7. Está escrito assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Aqui estamos diante de uma mensagem que foi transmitida às mulheres na manhã da ressurreição por um anjo que o Senhor Deus enviou para que ficasse ali no lugar onde Jesus tinha sido sepultado. E quando as mulheres chegaram ali, eles se anteciparam e disseram: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. E ao observar isso, eles deram àquelas mulheres uma ordem de que elas fossem aos discípulos. E veja a especificidade que encontramos na ordem de Jesus. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro não era também discípulo? Vamos meditar. Que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Com base neste relato, essa distinção que Jesus ordenou ao anjo que dissesse às mulheres, que não somente elas fossem e dissessem aos discípulos, mas frisando, e também a Pedro. Embora sendo ele um dos discípulos, nós vamos encontrar que Pedro, nesta situação, estava numa condição de fragilidade muito grande e havia necessidade deste reforço, deste chamado direto, dizendo, e a Pedro, para que eles fossem à Galileia, e lá o Senhor Jesus havia de apresentar-se a ele. Com base nisso, vamos meditar sobre experiências de Pedro com Jesus. É preciso lembrar-nos que o Senhor Jesus, quando veio, ele, após o seu batismo, ao dar início ao seu ministério, ele saiu à procura, chamando e escolhendo as pessoas para seguir. E nós encontramos, então, que num destes chamados, Jesus encontrou Pedro e André, conforme relata Mateus no Evangelho de Jesus, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então nós encontramos aqui o momento em que Pedro foi chamado. Antes de Pedro ser chamado, tanto Pedro quanto André, eles provavelmente eram discípulos, seguiam certamente a João. Mas nós encontramos alguns períodos na vida de Pedro, antes de ressaltar as experiências que ele teve com Jesus. O primeiro período na vida de Pedro compõe-se do seu trabalho, da sua atividade profissional, da sua genealogia e o que ele praticava. Então, no primeiro ponto, nós encontramos, neste primeiro período, digo, que Pedro, antes de ser chamado para de ser discípulo de Jesus e depois nomeado como apóstolo, ele era pescador, tanto é que Jesus o encontrou na pescaria. Ele era judeu, nunca foi negado isto, sempre judeu, tanto é que quando o Senhor mandou ele ir a Cornélio, mediante aquela visão, ele quis resistir, mas depois assentiu e foi. E ele era certamente praticante também do
judaísmo que vinha sendo praticado por aquelas pessoas. Quando Jesus veio, então Jesus o chamou, conforme acabei de ler aqui, passando chamou. Eles ouviram o chamado de Jesus e deixaram o que estavam fazendo e passaram a seguir a Jesus. Então, o primeiro período da vida de Pedro era na pescaria, judeu de origem e praticante do judaísmo. O segundo período na vida de Pedro, ele começa então com esta chamada que Jesus fez para ele junto ao mar da Galileia, e ele, juntamente com André, entenderam o chamado de Jesus, se dispuseram a seguir. Então, o segundo período, ele começa do chamado de Pedro até a ascensão de Jesus. Esse segundo período do chamado até a ascensão de Jesus, ele percorre todo o ministério de Jesus aqui na terra. Desde o início, quando ele chamou a Pedro, iniciando seu ministério, até a sua prisão, condenação, morte, sepultamento, ressurreição e depois a ascensão. Este é o segundo período que envolve a vida de Pedro com Jesus, a sua experiência com Jesus. Neste segundo período, Pedro foi chamado primeiramente para ser discípulo. Ele passou por um processo de treinamento. Ele foi instruído, ele foi orientado, ele foi ensinado por Jesus. Então, nós encontramos aqui, neste segundo período, o treinamento. E esse discipulado, esse treinamento intensivo que ele teve com Jesus, propiciou-lhe o seu crescimento a cada momento que ia passando-se, até que ele chegasse à condição de que pudesse, então, ser confiável pelo Senhor Jesus para dar seguimento. Nós encontramos que o relato dos evangelhos mostra Pedro tendo na sua vida altos e baixos. Uma hora ele estava no alto, outra hora estava no baixo, uma hora ele dizia coisas acertadas, outra hora ele era impossível e às vezes até violento, mas tudo isso Jesus suportou de Pedro. Então, foi os momentos que ele passou na sua vida, até chegar esse momento de terminar este segundo período. Então, neste segundo período, então, nós encontramos isso, os altos e baixos na vida de Pedro. Ele negou a Jesus no ato da crucificação, e Jesus disse que ele negaria, ele disse que não negaria, no entanto, é que ele negou a Jesus. E isso o fez com que ele sentisse-se como que desprezado, distante, já não fazendo mais parte do colegiado de Jesus. Esta a razão pela qual, na ressurreição, o Senhor Jesus ordena às mulheres, através do anjo, e de dizer a seus discípulos e a Pedro. Porque se dissesse e de dizer aos discípulos, provavelmente Pedro não compareceria naquele encontro. Mas quando Jesus ordenou aos discípulos e a Pedro, ele não tinha mais nenhuma escapatória, não havia mais nenhum pensamento que pudesse suscitar dúvida na sua mente. Após aqueles 3 dias difíceis e perigosos que Pedro passou, da morte à ressurreição de Jesus, por ter negado o Senhor Jesus, certamente um tipo de uma depressão, um sofrimento, um definhamento na vida dele, como que ter perdido tudo aquilo que havia conseguido nesta companhia com Jesus. Mas o certo é que Jesus ordena que chame a Pedro, e quando Pedro vem, num dado momento, após a ressurreição,
o Senhor Jesus aparece, eles estão numa pescaria e Jesus encontra ali Pedro e chama então a Pedro e por 3 vezes interroga: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Essas 3 vezes enfatizou Jesus e Pedro respondeu às 3 vezes que o Senhor Jesus lhe perguntou. Está aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 21, diz assim, versículo 15 a versículo 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 3 perguntas de afirmação que Pedro respondeu em contraposição a 3 negações que foram feitas naquela oportunidade, quando ele negou que conhecia a Jesus. Aquelas pessoas, em 3 momentos, que interrogaram a ele, e a partir daquele momento, então, ele agora, com Jesus o chamando, ele vem. E ele, então, participa do momento em que Jesus é assunto aos céus, a ascensão de Jesus. No entanto, o que ele recebeu de Jesus é neste terceiro período agora da sua vida, que ele começa, então, esse terceiro período após a ascensão. É quando Pedro, então, agora, junto aos demais apóstolos, ele assume o trabalho pastoral que Jesus lhe encarregou nestas perguntas que fiz referência, e ele agora passa a ser um dos líderes daquela igreja, junto com João, junto com Tiago e tantos outros. Mas Pedro é a figura que se sobressai nesta primeira parte. Mas, ao final, nós encontramos a segunda figura que se sobressai, que é a figura de Paulo. Mas aqui, no livro de Atos, registrando do capítulo 1 a 10, nós encontramos sempre Pedro estando em atuação. E, a partir deste momento, então, ele vai realizando esse trabalho e vai até a sua morte. Nunca mais teve aqueles altos e baixos, aquela negação do Senhor Jesus, e ele segue, então, orientando, aconselhando, instruindo as pessoas. Então, nós já falamos que Pedro ele era impulsivo. Ele era violento, por outras vezes ele era amedrontado, e algumas vezes ele foi repreendido por Jesus, por dizer as coisas fora de hora, sem sentido, sem ter nada relacionado. Ele estava olhando um ponto de vista, e Jesus, então, que olhava no todo, em algumas ocasiões, Jesus repreendeu. Mas repreendeu para que ele ensinasse, ou digo, para que ele aprendesse. E com certeza ele aprendeu. Tanto é que aprendeu, que seguiu adiante e foi grandemente abençoado pelo Senhor no exercício do seu ministério. O encargo que ele e outros receberam de Jesus antes da ascensão, eles cumpriram com fidelidade, com temor e com responsabilidade. Então, nesse trajeto, desde a chamada por Jesus até o momento em que Jesus deixa este mundo, quando ele é assunto aos céus, para voltar à direita do Pai,
de onde ele tinha vindo. Neste percurso de Pedro caminhando junto com Jesus, ele teve várias experiências que nós precisamos pontuar. Quem obedece o chamado de Jesus, se coloca à disposição, deixa-se ensinar por ele, ser treinado, e isto promovendo o crescimento espiritual e na comunhão, certamente esta pessoa, este homem, esta mulher, vai ter muitas experiências com Jesus que são frutos desta proximidade e servirão de testemunho para outras pessoas. A semelhança de Pedro. Quais foram as experiências que Pedro teve com Jesus? Primeiro, Pedro teve a experiência de andar sobre as águas. Note que em Mateus, no capítulo 14, o versículo 28, está escrito assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro teve esta experiência de andar por cima das águas, obedecendo uma orientação de Jesus. Foi Pedro também que, quando os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram que a multidão estava indo embora, porque o discurso de Jesus era muito duro. E está aqui no capítulo 6 do Evangelho escrito por João, nós encontramos aqui que, quando disseram que era duro o discurso e já não queriam mais andar com Jesus, então Jesus diz a eles o seguinte: quereis vós também retirar-vos? Então Pedro responde, Simão Pedro respondeu-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então observe, quando as pessoas já não queriam seguir a Jesus, eles foram falar, e Jesus disse: se vocês quiserem ir retirar também. Ele disse: não, para onde iremos nós? Então ele já tinha experiência de que em Jesus eles estavam recebendo palavras de vida eterna e que Jesus, o Filho de Deus, é aquele que afirmou ser. Então eles não se retiraram, eles continuaram com Jesus. A terceira experiência que nós encontramos em Mateus, no capítulo 16, está ali dos versículos 13 a 20, quando Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E começa a dizer, uns diz que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias e outros que é um dos profetas. Jesus volta-se para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E no versículo 16 diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, observamos aqui, ele confessou que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele também, na sua caminhada com Jesus, ele teve o privilégio de acompanhar Jesus em alguns casos. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 5, e o versículo de número 37, está escrito assim: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroços que choravam e muitos pranteavam. E quando entrou, não deixou mais ninguém entrar, senão os que com ele foram, Pedro, Tiago e João. Jesus, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo
a menina se levantou e andava. Pedro presenciou este milagre, esta ressurreição desta menina, que o povo dizia que ela já estava morta. Mas Jesus, tomando pela mão, a restaurou. Pedro estava lá. A quinta experiência que Pedro teve com Jesus foi no momento em que Mateus deixa registrado no capítulo 17, dos versículos 1 a 5, onde está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Pedro também presenciou o milagre que está descrito em Mateus, no capítulo 17, dos versículos 24 a 27, numa ocasião em que chegaram a Pedro e perguntaram a ele: o vosso mestre não paga as dracmas ou não paga o imposto? E Pedro disse sim. Entrando em casa, Jesus antecipou-se e perguntou a Pedro, dizendo: que te parece? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? E Pedro disse: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos? Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pedro presenciou o milagre da moeda dentro da boca do peixe, que era o valor exatamente para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Este milagre ele presenciou. Mas a sétima experiência de Pedro com Jesus, nós encontramos no texto que já foi lido aqui em João, no capítulo 21, os versículos 15 a 18, quando Jesus então encarregou a Pedro por 3 vezes. No capítulo 15, disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. No capítulo 16, apacenta as minhas ovelhas. No capítulo 17, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a incumbência que Pedro recebeu diretamente de Jesus para cuidar, pastorear, alimentar, defender, instruir as ovelhas de Jesus. E ele foi um baluarte, foi um pregador excelente. No dia de Pentecoste, ele foi grandemente usado pelo Senhor. Quando, diante daquele coxo da Porta Formosa, Pedro e João invocaram o nome de Jesus e aquele coxo foi curado. Quando preso, interrogado, eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro foi aquele que confrontou Ananias, quando ele e Safira quiseram enganar. Disse que eles não tinham mentido aos homens, mas a Deus. O Senhor revelou a Pedro. Quando ele chegou lá na cidade onde estava Enéas, Pedro chega diante de Enéas e diz: Enéas, Jesus te dá saúde. E ele então se refaz, se levanta. Quando ele está ali em Lida, chega alguém de Jope e diz que lá estava a discípula Dorcas, que tinha morrido. Pedro vai até lá, ora por ela e ela é ressuscitada. Então veja, e no capítulo 10 é quando ele chega à casa de Cornélio e começa a pregar o evangelho e dizer que Deus não faz acepção de pessoas e presencia
na casa de Cornélio, as pessoas recebendo o Espírito Santo, o revestimento, o batismo de poder, a semelhança do que aconteceu com eles no dia de Pentecoste. Então estas foram as experiências de Pedro com Jesus, que experiências profundas e maravilhosas que marcaram a vida dele e deixaram esse testemunho para que eu e você, cada um de nós, possamos ter acesso a esse testemunho. E assim como Pedro, eu e você também precisamos ter experiências com Jesus. Nós precisamos ter a convicção de quem nós éramos antes de sermos alcançados por Jesus. O que aconteceu na nossa vida no dia que Jesus nos chamou para a salvação e as transformações que ao longo dos dias foram acontecendo. A instrução de Jesus, o treinamento, o crescimento que foi proporcionado a cada um de nós e como a nossa conduta mudou. Pedro tinha altos e baixos, Pedro negou a Jesus, Pedro teve depressão, Pedro foi restaurado. E nós, quantas situações nós tivemos também, e em todas elas o Senhor foi paciente conosco até nos transformar. E agora, a nossa vivência com Jesus, nós precisamos também, pela fé, continuarmos próximos do Senhor, íntimos dele, e isto vai acrescentar experiências à nossa vida que vão nos fortalecer, nos encorajar e seremos, na verdade, um instrumento usado por Jesus para a glória de Deus Pai. Que você também tenha experiências profundas e marcantes com Jesus, a semelhança de Pedro, que as nossas experiências glorifiquem a Deus através do Senhor Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.